Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o presbítero Rodrigo Baroni, estamos estudando a nossa lição que trata aí do livro de Ruth e Esther, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Grava isso aqui, ó. Para a nossa geração. Isso aqui é muito importante, tá? Esse é o objetivo desse vídeo. Eu sei que existe muita facilidade hoje para o conhecimento, para preparar aí uma boa aula, para estar buscando conhecimento e se qualificando aí para apresentar uma aula melhor. Uma das preocupações minha hoje, e é o objetivo desse vídeo, na verdade, é a motivação de eu estar gravando esse vídeo, é, é com respeito à aplicação. Aqui eu falei para os irmãos gravarem aí, né, para a nossa geração. Então tem um propósito. Eu já tive aulas maravilhosas com professores excelentes, né? Eu acredito que os irmãos também. Aqui no YouTube mesmo tem vários professores aí que dão aulas abençoadíssimas, professores, teólogos. Enfim, tem uma grande vantagem hoje, né? Nós temos aí facilidade para conhecer cada dia mais. Mas uma das dificuldades que eu vejo hoje para muitos professores, e aqui nós podemos já pegar essa dica aí para nós, para nossas aulas, é que muitos passam pela lição sem trazer uma aplicação devida para a classe, para os alunos, para os ouvintes. Então, o objetivo meu nesse vídeo aqui de hoje não é ler toda a lição, mas trazer algumas aplicações, tá? Alguns textos aqui para nós termos uma noção da importância de aplicar aquilo que nós ensinamos. Veja bem, hoje nós vamos estudar então a terceira lição, vamos adentrar aqui já o assunto, vai falar sobre Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Veja bem, o texto áureo, ele é o versículo 16 do capítulo 1. E esse texto é um dos principais textos dentro do livro de Ruth. Ruth vai trazer uma declaração para Noemi, né? Vai trazer revelar aquilo que ela sente, aquilo que ela está sentindo naquele momento. O versículo 16, Ruth vai dizer para Noemi: aonde quer que tu fores, eu irei, né? Aonde tu pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo. Ruth vai dizer que o seu Deus, Noemi, será o meu Deus. Então veja bem, esse versículo é muito forte, ele traz aqui um sentimento, né? Aquilo que Ruth acreditava naquele momento. Mas eu destaco aqui para os irmãos, já para trazer uma aplicação. Veja que no começo do versículo vai dizer lá: disse, porém, Ruth. Então veja que esse versículo, ele é na verdade uma resposta. Esse porém, ele está conduzindo esse versículo ao que foi dito antes. E nós precisamos aqui, é uma dica, voltar ao versículo 15 para entender. O versículo 15, nós vamos ter então um pedido de Noemi. Veja lá, Noemi disse: eis que voltou a tua cunhada para o seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Ou seja, a cunhada de Ruth, órfã, já tinha ido embora, beijou Noemi, se despediu e foi embora, mesmo chorando, mas foi. Mas Ruth se apegou a Noemi, o texto vai dizer. E aqui no versículo 15, nós temos duas verdades então. Noemi pede para que suas noras volte para onde? Volte para o seu povo e para os seus deuses. Veja que o texto foi claro. E disse que essas mulheres, Ruth e Órfã, elas tinham ali contato com os seus deuses também, com o seu povo, porque Ruth era uma moabita. Nós estudamos isso na primeira lição, né? E viemos trazendo isso aqui na lição 2 e agora na lição 3 nós temos essa consciência já. O que nós podemos aqui, já no texto áureo, trazer uma aplicação aqui? Que Ruth, depois de ouvir o pedido de Noemi, ela, para revelar aquilo que ela sentia,
nós podemos trazer aqui, então, um pensamento de Ruth, que é revelado no versículo 16. Que pensamento? Poxa, depois de eu ter conhecido um Deus verdadeiro, o Deus de Israel, depois de eu ter conhecido uma fé verdadeira, que é a fé de Noemi, a fé dessa família que saiu lá de Belém e veio para cá, enfim, buscar uma maneira de viver melhor, mas está nessa crise, mesmo assim, não vejo Noemi reclamando do seu Deus, mesmo assim não vejo Noemi aqui, pelo menos já nesse primeiro capítulo, aqui nesse primeiro contexto que nós estamos tratando aqui, não vê uma reclamação de Noemi, somente Noemi fazendo um pedido: volta para o seu povo, volta para sua mãe, volta para os seus deuses. Interessante isso aqui, irmãos. O versículo 15 ele revela por que Ruth trouxe a declaração que está no texto áureo. Então aqui nós temos já uma primeira caminhada aí, né? Uma primeira entrada aí na lição que nós podemos trazer essa aplicação. Ruth teve contato com um Deus verdadeiro, com um Deus poderoso, com um Deus que guarda o seu povo, livra o seu povo, mesmo em meio à crise, um Deus que não abandona o seu povo. Aqui nós trazemos essa aplicação, tá? Porque isso conduz, o texto, ele vai conduzir para quê? Para a verdade prática. Professor, não deixa de falar da verdade prática e nem do texto áureo. No início da sua aula, não pula para a leitura bíblica em classe. Já traz aqui nesse começo de aula essa aplicação também na verdade prática. Olha só a importância da verdade prática. Amar uns aos outros, sem nada exigir em troca, evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. A verdade prática, ela é aqui um ponto importantíssimo para iniciar essa aula. Então aqui você pode trazer uma aplicação muito importante para os nossos dias, unindo o texto áureo, unindo a verdade prática. O que nós temos? Nós temos evidência de que o que Ruth sentia por Noemi não era por interesse. Traz isso para a tua sala. Traz isso para os teus alunos. Não era interesse. Ruth não estava interessado em nada que Noemi tinha, até porque Noemi não tinha nada para dar para Ruth. Ela mesma vai dizer: eu não tenho mais filhos, e mesmo que eu gerasse ainda, você não poderia esperar todo o tempo para casar com um dos meus filhos. Ruth entendeu isso. Ruth sabia disso. Ruth sabia que Noemi não tinha dinheiro, não tinha posses, não tinha um esposo, não tinha mais filhos. Ruth sabia. Ruth está inserida na crise de Noemi. Só que Ruth, ela entende, ela acredita, ela sabe que independente de qualquer circunstância, um amor verdadeiro, ele é expressado através do companheirismo, da amizade verdadeira e da expressão. Quando alguém pedir para que você deixe de lado, não faça. Imagine o pedido de Noemi para Ruth: não quero que você vá comigo. Não vá, não venha. Não venha comigo, Ruth. Eu não tenho nada para te oferecer. A resposta de Ruth, a evidência do amor verdadeiro de Ruth é esse: Noemi, eu não estou interessado no que você pode me dar. Eu estou interessado na amizade e em você. Eu amo você. E não importa onde você for, eu irei contigo. Teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. A importância da aplicação aqui na verdade prática, irmãos, já no começo da lição, te direciona para os tópicos seguintes. Tá? Aqui você pode trazer um dos versículos já no Novo Testamento, quando Paulo escreve aos Romanos, o capítulo 12, versículo 9. Ele vai dizer para a igreja de Romanos: meus irmãos, que o amor de vocês não seja um amor fingido. Olha só que maravilha, como isso se encaixa. A sinceridade é uma evidência. Traga já no começo da sua aula. Fala sobre a sinceridade. A sinceridade é uma evidência de que o amor que
uma pessoa sente pela outra é verdadeiro. Essa sinceridade, ela traz uma evidência. Porque não importa a condição, não importa a situação, não importa se a pessoa está enferma, não importa se a pessoa está desempregada, aplica isso para o dia de hoje. Não importa se a pessoa está passando uma condição financeira difícil, não importa se a pessoa está no luto, não importa qual crise. É importantíssimo demais aplicar isso na vida dos ouvintes. A sinceridade, ela traz uma evidência do amor verdadeiro, aqui na Verdade Prática, ok? Traz isso para a sua classe, para os seus alunos, tá? Você pode trazer outros versículos, como a passagem que Jesus diz lá, que um novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. Então veja bem, um amor sincero, um amor que revela a verdade, não é um amor que esconde, um amor que abandona, um amor que deixa. Não é como Orfa que dá um beijo em Noemi, chora com Noemi, mas abandona Noemi. Veja bem a diferença, né? A diferença das duas atitudes. Então aqui, já nesse primeiro capítulo aqui, nesse começo, né? Nessa introdução aqui, você pode trazer isso para a sua classe. Seguimos então, meus queridos, para nosso primeiro tópico da lição. Se já está valendo a pena aí esse vídeo para você, puder curtir, comenta aí sobre essa questão da aplicação. Qual é a tua ideia? O que você acha sobre isso, tá? Deixa seu comentário aí e vamos em diante, tá? Aqui, no primeiro tópico, eu tenho aqui uma sugestão para você fazer, que vai falar da crise em família, tá? Aqui vai falar dos nomes e os seus significados. Veja a importância dos nomes, né? Nós sabemos que no Antigo Testamento o nome tinha uma importância muito grande, porque trazia um significado. No caso de Noemi e Ruth, né? Ruth significa, para muitos ali, o significado de Ruth é amizade. Então assim nós já temos uma ideia, né? Como isso é verdadeiro na vida de Ruth, por a sua amizade com Noemi. Noemi, porém, o nome dela é agradável. Veja, você poderia começar já aqui esse primeiro tópico, trazendo o versículo 20, onde Noemi vai falar que agora o nome dela não é mais Noemi, é Mara. Porque Mara significa, simboliza, né, amargura, amarga. Porque a sua vida realmente tornou-se amarga devido às suas crises, né, devido às suas percas. Então, é uma ideia para começar esse primeiro tópico. Por que uma pessoa agradável acaba se tornando, né, amarga? Por que Noemi se tornou amarga? Qual que foi o contexto ali? Então você apresenta a crise que ela sofreu. Perdeu o seu marido, né? Meu Deus é rei. Elimeleque significa meu Deus é rei. Olha os filhos de Noemi, o significado dos nomes, para os irmãos terem uma ideia. Malom significa doença. Orfa significa pescoço ou nuca. Alguns teólogos trazem esse significado de nuca. Veja que órfã, ela vai pegar e virar as costas para Noemi no momento que ela mais precisava. Então, o nome da pessoa ela traz uma simbologia muito importante dentro do livro de Esther, tá? Não só no livro de Esther, claro, no Antigo Testamento todos os nomes têm um significado, mas dentro do livro que nós estamos estudando, aqui já tem alguns significados que podem trazer aqui uma ideia, né? Por exemplo, Malom, né, que significa doença, pode ser que desde quando nasceu, talvez já nasceu com alguma enfermidade, alguma questão assim que leva para esse lado, tá? Então vamos lá. Aqui já no segundo tópico vai falar de Noemi tirando força da fraqueza. Veja bem, Mateus 7, 24 a 27 vai dizer sobre duas casas. Dois exemplos que Jesus dá, do homem prudente e o imprudente. O que tem em comum sobre esses dois, né?
que a provação vem para os dois, independente da situação da casa. A casa de um foi construída sobre areia, a casa do outro, do prudente, cavou, lançou o fundamento, né? E veio o quê? Veio chuva, veio enchente, veio as tribulações. O que aconteceu? Na vida espiritual, né? Uma casa, né, simboliza a nossa vida espiritual, e nós estamos aí, irmãos, caminhando nessa direção, e nós sabemos o quê? Que nós podemos entrar numa crise a qualquer momento. Nós não estamos livres de viver uma crise. Professor, traga isso para a sua classe, para os seus alunos. Aplica isso na vida dos seus alunos. Tá? Estamos todos correndo risco também de passar por crises. Podemos passar por crises, mas nós temos que ter a ideia do quê? De que a nossa casa espiritual ela tem que estar firmada na rocha, que é Cristo. Então traz a aplicação, traz, né, a questão das crises de Noemi e de tudo que ela estava passando ali com as percas, com a dor, com o sofrimento, mas traz também que dentro dessa crise ela tirou força da sua fraqueza, porque ela se levantou, saiu do lugar da crise, ela se moveu, ela saiu do lugar da fome, ela saiu do lugar do luto, ela saiu do lugar da dor. Aplica isso. Quantas pessoas, quantos alunos seus vão estar passando por um momento difícil, por uma crise talvez, e só está esperando uma palavra de esperança, uma palavra de incentivo. Olha, Deus vai mudar essa situação. Basta você fazer isso, isso, isso. Basta você, talvez, voltar para a tua vida de oração que você parou de orar. Tua vida de jejum que você parou de jejuar. Tua vida de comunhão com Deus que você parou. Volta. Noemi vai se levantar e voltar para a casa do pão. Então aqui, traz essa aplicação para a vida dos teus alunos. Vai ser bênção, irmão. Outro ponto interessante é que a crise de Noemi não foi um motivo para ela usar e abusar disso. O que isso quer dizer? No ponto 3, ela não manipulou. Ela não manipulou. Traz isso. Ela não usou da sua crise para manipular as suas noras. Não. Não, eu estou sofrendo, eu estou em luto, vocês devem ir comigo. Vocês precisam ir comigo. Ela não ordenou nada disso. Ela simplesmente disse, olha, volta para o seu povo, volta para os seus deuses, volta para sua mãe. Noemi foi sincera. E a sinceridade dela moveu ainda mais o coração de Ruth. E a reciprocidade volta em cena aqui. Porque da mesma maneira que Noemi foi sincera com Ruth, Ruth foi sincera com Noemi. E nós temos nesse primeiro tópico então, que dizer, né, que pessoas emocionalmente e espiritualmente sadias, elas não são manipuladoras. Quem manipula alguém devido à crise que está passando, ao momento que está passando, de dificuldade, alguém que manipula outra pessoa porque está desempregado, manipula outra pessoa porque está passando um momento de crise e usa a crise para manipular emocionalmente alguém, é porque essa pessoa não tem maturidade espiritual para passar as dificuldades. Nós temos que aprender isso aí e aplicar isso já nesse primeiro tópico aqui na nossa vida. O tópico 2, ele vai trazer para nós então a convicção amorosa de Ruth. Aqui, na verdade, vai ser um pouco mais, trazer um pouco mais aqui do contexto e das atitudes de Ruth e dessa amizade verdadeira, né, que surgiu ali dentro da crise, no tempo que elas conviveram juntas, essa amizade que foi inseparável, independente da crise. O que nós podemos aprender aqui já nesse segundo tópico é que as verdadeiras amizades, elas resistem às mais intensas provas, diz aqui na nossa lição. Então assim, a hora que você for aplicar isso aí, ensinar isso aí na tua sala, é claro que você precisa trazer, né, uma aplicação. E aqui o autor ele vai trazer Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Esse versículo
ele revela, na verdade, uma das maravilhosas bênçãos espirituais dentro da crise, dentro da prova. Nós sabemos realmente quem são os nossos amigos verdadeiros, né? Porque quando estamos em crise, quando estamos passando as nossas dificuldades, nos nossos momentos de provação, quando Deus nos coloca em algum deserto, em algum vale, em alguma crise, quando Deus permite que isso aconteça na nossa vida, é normal as pessoas se afastarem de nós. É normal as pessoas se afastarem de nós. Grava bem isso. Explica isso bem para os seus alunos, porque tem muitas pessoas que às vezes estão passando por crise e elas ficam assim frustradas com a igreja, frustradas com o evangelho, porque elas acham que nos momentos de crise, muitas vezes, todo mundo tem que estar procurando ela para saber como é que ela está, para saber como é que ela vai, se ela está precisando de algo. E nós temos que entender que as nossas crises, muitas vezes, a maioria delas, nós vamos ter que aprender a passar com poucos amigos. Pouquíssimos. Mas, na verdade, o que nós vamos aprender nas crises é que os verdadeiros amigos, eles não abandonam nós de maneira nenhuma. Eles podem até estar distante, mas eles estão orando por nós, estão jejuando por nós, estão fazendo campanha por nós, estão clamando a Deus por nós. Então, isso precisa ser aplicado para que nós entendamos que é nesses momentos de crise que Deus ele prepara amizades verdadeiras para que nós possamos entender e crer nisso. Outro texto que é muito importante, tá? As palavras de Ruth para Noemi, elas não foram palavras jogadas ao vento. É isso que o autor vai tratar aqui, né? É um amor prático. O que isso significa? Um amor prático. É um amor que ele foi revelado nas palavras de Ruth, ou seja, teu Deus é o meu Deus, teu povo é o meu povo. Noemi, onde você for, eu vou ir contigo. Não se preocupe. Só que, para nós entender isso aí, irmãos, nós temos que trazer para a prática, porque Ruth não abandonou Noemi, não ficou só nas palavras. Então você pode trazer aqui o versículo da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, que ele vai dizer lá, filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas de ação. Poxa, isso aqui não pode passar batido na tua aula. Dentro desse capítulo 2 aqui, do tópico 2, dentro do tópico 2, isso não pode passar batido na tua aula. Aplica isso na vida dos teus alunos, dos teus ouvintes. Aplica. Porque essa aplicação é o que falta nos dias de hoje. Tem muitas pessoas falando muito, mas fazendo pouco. Muitas pessoas dizem que são cristãs, mas viram as costas para os seus irmãos quando eles entram na crise. Muitas pessoas estão aí falando que amam, falando que seguem a Jesus, falando que são discípulos de Jesus, mas na verdade isso não evidencia na prática, ou seja, não existe evidência. Uma igreja que se diz cristã, que segue Jesus, mas que não cuida um dos outros, não tem esse cuidado, não tem amizade, não se preocupa uns com os outros, é uma igreja que não pratica o amor verdadeiro, ou seja, não evidencia esse amor. Então, às vezes, falar é bonito, o falar é fácil, né? Como nós sempre ouvimos isso, falar é fácil, quero ver fazer. Então é isso que João está falando. Nós precisamos pôr em prática aquilo que nós sentimos e aquilo que nós falamos. Porque a prática do que nós falamos e sentimos é a evidência de que isso é verdadeiro, é sincero, como nós já falamos aqui no começo sobre Ruth. É a expressão da sinceridade. E como que isso foi provado na vida de Ruth? Depois que ela falou, ela não voltou para os seus deuses, nem para o seu povo, ela não voltou para sua casa.
Ruth fez o quê? Ela foi com Noemi. Isso provou que Ruth estava realmente falando a verdade sobre o que ela sentia, sobre o seu amor por Noemi. Aplica isso, professor. Traz isso dentro da sala de aula, que eu tenho certeza que vai ser bênção na vida dos alunos, ok? Seguimos então para o terceiro e último tópico da lição, né? Vamos lá. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Bom, isso aqui já ficou bem claro, né, durante os outros tópicos, mas nós temos que entender aqui que essa fé de Ruth, ela é uma fé fervorosa, conforme colocou aqui o autor da lição. Fervorosa, veja bem, toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa. Todo mundo conheceu Ruth pela sua fé. Ruth não abandonou, não deixou e provou, não somente com palavras, mas com atitudes. Além de ir com Noemi para Belém, quando chegou em Belém, Ruth foi trabalhar na lavoura, recolher aquilo que restava das colheitas para tratar e cuidar de Noemi. O fervor da fé de Ruth é expressado naquilo que ela praticava. Veja, é uma fé que inspira. E se isso não inspirar, não ser um exemplo para nós, nós estamos precisando mudar. Nós estamos precisando voltar. Porque a fé dessa moabita no Deus de Israel, ela comprovou com atitudes verdadeiras, com ações reais, de que tudo que ela falou, tudo que ela sentiu, tudo que ela apresentou para Noemi era verdadeiro. Que a nossa fé seja assim. E que nós não deixemos o fervor, a alegria de servir ao Senhor apagar o fogo, a chama, aquilo que está em nós, que estava desde o começo. Muitas pessoas no começo da sua fé têm a sua fé ali expressada no trabalho, né? Na ajuda comunitária, na ajuda na igreja. As pessoas começam ali, começam fazendo, começam trabalhando. Quantos que no começo foram fervorosos, quantos que no começo faziam de tudo, corriam para lá, para cá, visitavam, estavam envolvidos com o departamento, estavam envolvidos com o evangelismo, estavam envolvidos com missões, estavam envolvidos com a palavra, com a EBD mesmo. Quantos que perderam esse fervor? Quantos que deixaram esse fogo apagar essa chama e hoje já nem participam mais? Raramente vão nos cultos. Alguns vão somente nos cultos de Santa Ceia, porque já não tem mais esse fervor. Essa fé, ela precisa ser expressada na sociedade que nós vivemos. Veja, o texto aqui é bem claro. Ele vai dizer que Ruth já era bem conhecida onde ela estava. Era uma mulher virtuosa. Irmãs, irmãos, sejamos como Ruth, uma improvável, como nós aprendemos lá na primeira lição, uma moabita improvável, que pela sua fé no Deus de Israel, pela sua escolha de seguir os princípios do Deus de Israel, ela alcançou a misericórdia, ela alcançou o lugar na linhagem do Messias. Ela alcançou o que muitos gostariam de alcançar, mas não tem fé o suficiente para alcançar. Então aqui nós temos essas verdades que abraçam, né, essa lição de número 3, esses detalhes que podem trazer aí aplicações verdadeiras e práticas, tá? Então não deixe, mais uma vez, não deixe de aplicar a lição, professor. Traz a aplicação que vai edificar a vida dos teus alunos, a vida da igreja, da tua classe, aonde você for ministrar, não importa, tá?
traz aplicação que com certeza vai ser bênção para os alunos. Que você tenha uma boa aula, que você possa aí ser um canal de bênção aonde você estiver ministrando sua aula. Peço que você deixe aqui o seu comentário, deixe aqui se você gostou, se foi útil para você, curta esse vídeo, compartilha com alguém. É o primeiro vídeo que eu gravo aqui sobre a IBD, comentando, falando sobre a lição. Se foi bênção na sua vida, com certeza na minha vai ser mais ainda por poder compartilhar algumas ideias. E eu creio que outros vídeos aí farei para que nós possamos também trazer aplicações, né, para a revista, para as aulas e para nossas vidas. Então, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.